Olá, bom dia. Hoje nós entramos no segundo capítulo, áudio 2, do livro Louvor que o Liberta, da Mary Carter. Capítulo 2, Liberto. Minha avó era uma velhinha muito amável e eu gostava muito de meu avô, mas uma visita a eles era sempre algo desagradável, que eu procurava evitar tanto quanto possível. Vovó sempre achava um jeito de falar sobre Deus. Tudo está bem, eu dizia. Não se preocupe comigo. Mas ela insistia. Você precisa entregar sua vida para Cristo, Merle. Na verdade, esse assunto me incomodava mais do que eu queria admitir. Não desejava ofender vovó, mas não tinha tempo para perder com religião. Mal tinha começado a minha vida. Num domingo à noite, pouco depois que regressei da Alemanha, fui visitar meus avós. Logo percebi que cometeram um grande erro. Eles estavam se preparando para ir à igreja. Venha conosco, Merle, disse vovó. Há tanto tempo que não vemos você, gostaria que você viesse conosco. Remexi na cadeira, como poderia sair dessa sem ser indelicado. Gostaria de ir, disse. Afinal, mas um amigo meu já pediu para vir aqui, me apanhar. Vovó ficou meio desapontada e logo que pude, fui ao telefone e comecei a telefonar a todo mundo que eu conhecia. Para minha decepção, não achei ninguém que estivesse livre aquela noite e que pudesse vir me apanhar. A hora do culto se aproximava e eu não podia simplesmente dizer aos meus avós, eu não quero ir. Quando chegou a hora, não tive outro jeito, fui com eles. O culto era uma espécie de celeiro, mas todos pareciam estar muito alegres. Coitados, pensei, não conhecem nada da vida do mundo lá fora. Ou então, não desperdiçaram a noite aqui, nesse celeiro. Começaram a cantar, e eu peguei o inário para seguir a letra. Queria pelo menos dar a impressão de que me ajustava ao ambiente. De repente, ouvi uma voz falando bem ao meu ouvido. O quê? O que você disse? Virei para trás, mas não vi ninguém atrás de mim. Outra vez aquela voz. Hoje você tem que fazer uma decisão por mim. Se não fizer, será muito tarde. Balancei minha cabeça e disse automaticamente, por quê? Por que será? Será que eu estava perdendo o juízo? Mas a voz era real, era Deus falando e ele me conhecia. Como num clarão súbito eu entendi, por que não perceber isso antes? Deus existia, ele era a solução de tudo. Nele estava tudo que eu estivera procurando. Sim, Senhor, ouve-me murmurar. Eu o farei o que tu quiseres. O culto prosseguia normalmente, mas eu me encontrava em outro mundo. Podia ser loucura, mas agora eu conhecia Deus. Ao meu lado, vovó estava imerso em seus pensamentos. Mais tarde, ele me contou que também estava batalhando com Deus. Há muitos anos que ele tinha o vício de fumar e de mascar fumo. Há 40 anos fazia aquilo e já estava bem viciado. Muitas vezes tentou deixar, mas tinha sido acometido de violentas dores de cabeça e pouco depois voltava ao vício e começava a fumar e a mascar mais que nunca. Naquele momento estava sentado perto de mim, tomando também uma decisão. Senhor, se tu salvares o Merle, eu desisto de fumar e mascar fumo, mesmo que isso me mate. Não era de admirar, pois que vovô quase desmaiasse quando eu fui à frente para tomar público a decisão que fizera durante o cântico do hino. Anos mais tarde eu estava junto ao seu leito de morte. Ele me olhou e sorriu. Merle, disse, cumpri a minha promessa. Naquele domingo à noite, eu quase não aguentava esperar chegar em casa para ler a Bíblia. Queria conhecer Deus e li avidamente, página e mais páginas da Escritura. Senti uma intensa vibração interior. Aquilo era muito melhor do que saltar de paraquedas. Aquele dia, Deus alcançou as profundezas do meu ser e me transformou em uma nova criatura. Parecia que eu estava de pé no umbral de um recinto cheio de aventuras emocionantes das quais eu não podia nem ter ideia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo.
Ó Deus, que separou as águas do Mar Vermelho e falou do meio da sarça ardente e mandou o seu filho para morrer numa cruz, era meu pai também. De repente compreendi algo que o meu pai terreno tinha tentado ensinar-me. Ele caíra de cama pela primeira vez em sua vida quando tinha 36 anos. 3 dias depois, seu coração parou. O médico deu-lhe uma injeção e o coração voltou a bater. Meu pai abriu os olhos e disse: "Não vai ser necessário, doutor. Eu vou partir agora." Ergueu-se na cama e olhou ao redor com um brilho radiante no rosto. "Olha", disse, "eles estão aqui para me levar." Com isso, ele deitou-se de novo e partiu. Meu pai conhecia Jesus Cristo como seu amigo e salvador pessoal. Ele estivera preparado para ir. Agora eu também estava preparado, mas logo que pensei nisso, comecei a sentir um terrível desconforto, algo que me incomodava bem lá no fundo da mente. O que está errado? Mostra-me, Senhor. Gradualmente as coisas foram clareando. O dinheiro, todo aquele dinheiro não era meu, eu tinha que devolver. Tomada a decisão, suspirei de alívio. Quase não me aguentava esperar para me desfazer do dinheiro. Era como se fosse uma doença dentro de mim, e eu sabia que aquele sentimento permanecia enquanto o dinheiro estivesse comigo. Procurei o correio, mas ali me disseram que o problema não era de sua alçada, já que eu não tinha roubado as ordens de pagamento. Eu poderia fazer com ela o que quisesse. Ainda me restava uma opção delas, as quais não havia revertido em dinheiro. Assim, levei a maleta ao banheiro e joguei as ordens de pagamento de $100 cada no vaso e dei descarga. Cada vez que apertava o botão da descarga, sentia uma onda de alegria dentro de mim. Havia ainda o dinheiro que havia recebido em troca de algumas ordens. Escrevi ao Departamento do Tesouro, contei-lhes como havia adquirido dinheiro, em resposta a perguntar se eu tinha alguma evidência de como consegui o dinheiro e as ordens de pagamento. Tarde demais, a evidência tinha sido destruída. Disse-lhe que não tinha provas alguma, só o dinheiro. Avisaram-me então que tudo o que podiam fazer era aceitar o dinheiro e colocá-lo num fundo de consciência. Eu estava pobre de novo, mas teria dado alegremente tudo o que possuía em troca da nova vida e da alegria que sentia. Restava mais uma sombra do passado para ser removida. Voltei a Pittsburgh e apresentei-me ao promotor. Ainda restava 3 anos de minha sentença e eu estaria em liberdade condicional durante esse tempo. Isso significava que eu tinha de me apresentar regularmente ao oficial de justiça e ficar sob a sua supervisão. O promotor me recebeu e pediu a um atendente para apanhar o meu processo. Leu e ficou muito surpreso. "Sabe o que você recebeu?" Eu sabia que havia recebido a Cristo, mas aquilo ainda não devia constar no registro. "Não, senhor. Você recebeu o indulto presidencial. Está assinado pelo presidente Truman." "Indulto? Significa que seu processo está encerrado." "É, como se você nunca tivesse sido processado." Tive vontade de pular de alegria, porque percebi isso. E recebi isso do Senhor. O promotor sorriu e, por causa dos excelentes serviços que prestou na guerra, explicou que eu estava livre para ir onde quiser e fazer o que bem entendesse. Se algum dia quiser se candidatar a um emprego público, pode perfeitamente. Uau, obrigada, Senhor! Eu me senti deslumbrado. Não somente meus pecados estavam lavados e o processo encerrado no Calvário, mas Deus tinha me dado também um novo começo perante o governo dos Estados Unidos. Não que eu quisesse um emprego público absolutamente, mas o que eu iria fazer? Minha motivação para estudar direito fora um tanto suspeita. Parecia claro que Deus não me queria naquela profissão. Em breve, um pensamento começou a martelar-me a mente com persistência. Deveria ser pastor. Eu num púlpito? A ideia parecia absurda. Tu me conheces, Senhor, argumentei. Eu gosto de aventuras e até mesmo de perigo, mas seria um bom pregador.
Parecia que os planos de Deus para mim já estavam preparados. Eu não conseguia dormir enquanto mais pensava e orava, mais empolgante a ideia me parecia. Se Deus pudesse transformar um ex-detento, ex-paraquedista, ex-jogador de baralho, ex-cambista de mercado negro em pregador, isso sem dúvida seria uma aventura para o desconhecido. Bem mais emocionante de qualquer outra experiência que antes eu experimentara. Fiquei ansioso para contar tudo a Sadie. Ela devia chegar a qualquer momento em Nova York, em um navio que traria da Europa todas as esposas de soldados. Eu não havia escrito a ela contando do meu encontro com Cristo. Era uma coisa que eu preferia lhe dizer quando estivéssemos juntos novamente. O navio já estava ancorado quando cheguei. Por todos os lados havia rapazes abraçando suas esposas. E, com o coração aos pulos, procurei os cabelos louros de Sadie no meio da multidão. Ali estava ela, de repente tudo parecia diferente. Com Deus, o casamento significaria mais do que quando decidimos se unir. Eu me admiro do mundo, com as mãos de Deus esteve sobre mim o tempo todo. Mesmo na escolha da minha esposa, antes de eu saber o bastante para pedir sua orientação. Foi bom tomar suas mãos nas minhas novamente. Parecia que havia milhares de coisas para dizer. No entanto, eu estava ansioso para lhe dar a melhor notícia. Eu era o novo homem. Não era mais o rapaz descuidado, irrequieto, irresponsável, com quem ela havia se casado. Sadie, eu observava seu rosto. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu encontrei a Jesus Cristo. Ele me transformou. Agora sou um homem novo. Tudo vai ser diferente agora. Ela me fitou com uma interrogação no olhar. Eu me apaixonei por você do modo que você era, Merlin. Disse vagarosamente. Não quero que você mude. Foi como se um muro invisível se erguesse entre nós. Meu mundo ruíra. No entanto, eu mesmo não estivera há algum tempo atrás nas mesmas condições em que ela estava agora. Jesus, orei silenciosamente, opera no coração da minha esposa. Os meses que seguiram foram difíceis. Sadie não gostou da ideia de ser esposa de um ministro do Evangelho. Disse muitas vezes que acabaria regressando à Inglaterra se eu não desistisse daquela estúpida preocupação com religião. Não havia a mínima comunicação entre nós, mas eu levei avante os planos de continuar os estudos e fiquei orando a Jesus Cristo, pedindo-lhe que entrasse na vida de Sadie no momento certo. Matriculei-me na Universidade de Marion, nos estados de Indiana, que é uma escola dominical. Eu devo ter sido o aluno mais entusiasmado da escola. Sadie acompanhou-me àquele lugar, tolerando corajosamente todas as minhas exuberâncias. Alguns meses mais tarde, durante as férias, fomos visitar minha mãe. Ela estava trabalhando na administração de uma casa de repouso para velhinhos, e uma amável senhora viúva de um pastor metodista simpatizou muito com Sadie. Uma tarde, ao voltar para casa, encontrei Sadie na sala, em lágrimas. Merlin, disse ela, fungando, mas alegre. Agora compreendo o que você quer dizer ser crente. Quero que sejamos um em Cristo. Juntos nos ajoelhamos ao sofá. Obrigado, Jesus. Rimos e choramos de alegria. Terminadas as férias, retornamos a Marion, ambos ansiosos para completar o curso e servir a Deus em tempo integral. Para suplementar meu salário de ex-combatente, trabalhava 6 horas por dia em uma fundição. Eu queria concluir o curso o mais depressa possível e conseguir permissão para estudar 21 horas por semana ao invés de 17, que era o máximo permitido no semestre. Eu trabalhava das 2 da tarde às 8 da noite, depois estudava até meia-noite, dormia até às 4 e depois estudava até às 8 da manhã, quando então ia para a aula. Minha primeira chance de pregar foi na cadeia local, aos domingos. Eu me agarrava às barras de ferro e implorava àqueles homens que dessem sua vida para Cristo. Todo domingo havia alguns que se ajoelhavam e que seguravam-se nas barras pelo lado de dentro e entravam chorando no caminho da fé de Cristo. Eu voltava para casa andando em nuvens.
Aos sábados, tínhamos a noite livre e combinávamos de reunir um grupo de estudantes para fazer um culto ao ar livre na escadaria do fórum, no centro de Mário. Para nossa alegria, algumas pessoas vinham à frente aceitando Cristo. Depois da reunião, caminhávamos pelas ruas falando com qualquer um que parasse para nos ouvir, instando com eles que deixasse Cristo entrar em sua vida. Nunca trabalhava tanto, contudo parecia que o trabalho que fazia para Jesus nunca era muito. Ele tinha salvado a minha vida. O mínimo que eu podia fazer era dar-lhe todo o meu tempo. Completei em 2 anos e meio o curso de 4 anos e depois fui para o seminário de Asbury, em Ilmore, Kentucky. Deus nos deu 4 igrejas metodistas onde servimos quando eu era seminarista. Toda semana fazíamos um percurso de 350 quilômetros para trabalhar naquelas igrejas. Recebíamos $5 por semana de cada uma e também tínhamos refeições esplêndidas no fim da semana. Cumprindo todos os afazeres dentro de um horário apertado, consegui fazer em 2 anos o curso de 3 anos do seminário. Finalmente atingiríamos o alvo. Agora eu era ministro do Evangelho, tinha me esforçado tanto e era por tanto tempo que agora não saberia parar. Mas estava feito. Para isso é que Deus me chama. Fomos enviados a pastorear uma igreja metodista em Claypool, Indiana, nos primeiros postos de tempos integral. Atirei-me ao trabalho com todo o ardor que possuía e gradualmente as 3 igrejas da paróquia começaram a crescer. As ofertas aumentaram, a assistência cresceu e meu salário subiu. Jovem em número sempre crescente aceitavam a Cristo. O rebanho nos aceitou e amou, e tolerou os erros do seu jovem pastor. Apesar de tudo, sentia crescer em mim uma certa inquietude. Havia um vazio. Sentia falta de alguma coisa. Era quase como um fastio. Pouco a pouco, senti meu pensamento atraído para a capelania do exército. Eu conhecia bem os soldados, seus pensamentos e tentações. Será que Deus queria que eu fosse trabalhar entre militares? Orei ao Senhor. Se tu queres que eu vá, irei. Se tu queres que eu fique, eu ficarei. A cada dia senti essa atração pelo exército tornar-se mais forte. Em 1953, apresentei-me como candidato à capelania do exército e fui aceito. Isso nunca poderia ter acontecido se eu não tivesse recebido um indulto presidencial naquela época. Deus já sabia de tudo. Após um curso de 3 meses na escola de capelão, fui enviado para Fort Campbell, em Kentucky, para servir junto ao corpo de paraquedistas. Na primeira oportunidade, subi a um avião e ouvi a velha ordem de comando: preparar, levantar, alinhar-se, saltar. Senti o impacto do vento e o baque quando o paraquedista se abriu. Ainda a mesma sensação de ter sido atingido por um caminhão de 10 toneladas. Eu estava de volta ao meu elemento. O próximo capítulo será a procura. Obrigada, gente.